Olá, boa tarde. Esse é mais um Na Telinha Talk, produzido aqui em parceria com o portal Na Telinha, o maior portal de entretenimento do Brasil. Deixa eu aproveitar aqui logo na largada, já pedi que você que não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todos os nossos vídeos e dá um like, né? Porque hoje a conversa vai ser muito boa. Eu trouxe aqui o meu amigo Fernando Giulianelli. Pô, Fernando, obrigado por você ter vindo aqui. Um Fala, meu, tudo prazer, vai bem? ser um papo muito divertido aqui, eu acho, pelo jeito. A gente tem, Pelo, a gente tem pelo, algumas pelo afinidades, né? aquecimento, Carro, publicidade, tem então, várias afinidades, é verdade. Então vai ser legal o trabalho. E, e aí, eu costumo começar sempre com meus convidados aqui falando assim: me conta do começo da tua vida, da tua carreira, como é que você foi parar em publicidade? Eu sei que você tem parentes na publicidade. eu até estava Esclarece, assistindo esclarece aquela confusão. do Dalton, né? O Dalton, que eu te mandei o É, corte dele é, lá. na verdade ele falou filho, mas era meu tio, o Aurélio O Giulianelli. Aurélio, teu tio, É, era é, publicitário. E ele, cara, assim, meu pai tinha é, dois irmãos, né? E o Aurélio era o tio mais bacana, assim, Você né? se dava bem com ele? Era o cara mais divertido, que tava sempre com histórias boas, sempre com papo moderno, né? Porque a profissão exige que você esteja se Sempre atualizado. reciclando, sempre atualizado, e tal. Então era aquele tio que eu conseguia conversar mais, porque meu pai era advogado, meu outro tio economista, tal. E é gozado porque assim, minha irmã virou publicitária, o meu irmão virou Hum. publicitário, eu virei publicitário. eh, as minhas primas, filhas do Aurélio, né? Das três, duas são publicitárias. Vixe, então Então, tem assim, você uma vê que grande família na publicidade ele aí. tinha, ele tinha Aham. uma persuasão grande aí na nossa formação. E muito legal, assim, eu vi o Dalton contando a história do logo que o meu tio desenhou para Carilo Pastore. Cara, é impressionante, assim, a gente até ficou emocionado porque eu lembro que a gente estava na praia, Aham, eu e meu irmão, é. e o meu tio desenhando o Ah, logo. você lembra dessa Lembro passagem? dessa passagem, ele desenhando o Que logo, demais, falando que ele estava desenhando o logo para uma agência nova de dois amigos dele. que Então, demais, que então bacana. foi assim, né? Assim, a publicidade entrou na minha vida. E aí você foi fazer faculdade de publicidade direto Fui. Eu brinco e... que eu estreiei na publicidade, na verdade, com poucas pessoas sabem disso. Ah, Com é? 6 anos. Opa! Porque, Ah, você porque, também foi ator mirim. Porque o que que aconteceu? Como meu tio era Ah, publicitário, ele criou um comercial de máquina de lavar roupa de uma marca que chamava Lavínia. ah, eu E lembro, lembra daquele filme Kramer versus Kramer? lembro. Então, aí tinha um loirinho, assim, cabelinho tigela e tal, e eu era loirinho, cabelinho tigela. Você E era loirinho de cabelinho tigela? Não acredito. depois eu te mando a foto. E aí eles recriavam essa história, o roteiro era meio isso, a mãe viajava e o pai e o filho tinham que lavar roupa e tal, e aí a máquina fazia tudo. Então com 6 anos eu estreiei na publicidade, Pô, ganhei mas que cachê, foi bom pra coincidência cacete. engraçada. A semana passada eu falei com a Adriana Alcântara, ela estava te contando, né, que É, ela é country manager da Audible aqui, aham, e ela contou a mesma história, que é, ela foi atriz é, mirim, porque alugavam a casa dela para Casa Blanca produzir comercial, e aí pegaram e ela é. foi fazer A magia atuação em da comercial também. publicidade. Você vê? Então, Olha só. Mas voltando aí à tua pergunta, Aham. sim, eu estudei publicidade e aí foi um pouco aí que a minha vida junto com a história da Mitsubishi se encontraram, né? Lá atrás. Não é de hoje mesmo. Não, não é. Eu tô com 52, mas Aham. quando eu tinha 19, ou seja, faz muito tempo, é, eu entrei na faculdade de publicidade, na FAP, fazia faculdade à noite, Uhum. e aí, pô, vou trabalhar de dia, vou ganhar minha grana, começar a ganhar minha grana e tal. E eu sempre gostei muito, desde moleque, de carro, automobilismo, esse tipo de coisa. E eu falei, pô, uma coisa que eu entendo bastante de carro, né? Porque eu lia todas as quatro rodas, Auto Esportes, enfim, todas as Comprava revistas as e tal. estrangeiras, né? Todas, a Auto Sprint, Eu também. enfim, quatro Quatro rotas, Rota, italiana. que chegava no Brasil, né? Não sei porque tinha algum. Mas Não, tinha várias americanas, inglesas, tinha tinha. bastante. E, e aí o meu pai, ele era advogado da indústria automotiva, tal, conhecia algumas pessoas, dentre elas o Eduardo Souza Ramos.
Ele tinha acabado de trazer a Mitsubishi para o Brasil Aham. e ele falou, não, eu posso... Isso foi em 90 e pouco, 90, né? Que quando abriu a importação? a importação abriu em 91, né? Começaram a chegar os carros em 91, e isso eu estou falando em 94. E ele tinha já a Brabus, que é essa concessionária que a gente ainda tem na Bandeirantes, né? Uhum. E eu fui trabalhar de vendedor lá. Então eu trabalhava, Ah, vendedor de carro. eu trabalhava de vendedor durante o dia e final de semana, né? Porque a concessionária era final de semana, e estudava à noite publicidade. E aí, 2 anos depois, tava indo super bem, tava ganhando uma grana legal, enfim, e tal. Vendia bem os importados e tudo, Vendia, né? tal, e pela época do Eclipse, do 3000 GT, então eram carros bem elaborados para E caros, né? isso. E aí a hora que chegava lá um cliente, como eu entendia bastante do processo todo da engenharia, eu explicava o produto muito bem e tal, e acabava vendendo e as comissões eram boas, né? Uhum. E e aí, tipo, foi o boom da abertura dos carros importados e tal. E aí, 2 anos depois, comecei a aplicar para estagiar em agência de publicidade, porque eu queria trabalhar em agência. Mas, segurando ainda um pouco a história dentro da importação, seu pai também teve uma participação aí na importação dos primeiros carros, né? Teve, Ele teve. que articulou a chegada do Lada aqui no Brasil, essas coisas. Ele era advogado da indústria automotiva, né? Trabalhou inclusive com o Renato Ferrari, que tem a lei Renato Ferrari até hoje e tal. Aham. E, e aí, quando o Collor virou presidente do Brasil, eles mostraram a necessidade de abrir importação, enfim, de descentralizar. Mas já era uma promessa de campanha, vamos dizer assim, ele já tinha mirado Sim, que abriria, sim, né? sim, sim. E aí meu pai contribuiu com isso, ele foi inclusive o primeiro presidente da ABIVA, que é a Associação Brasileira dos Dos Importadores importadores de de veículos, Veículos, né? né? Ele que fundou a ABIVA, enfim. Então, a gente sempre teve carro ligado, eu falo que a minha mãe falou medicina, a gente entendeu oficina. E, e aí a gente ficou por aí, mas, né, meu pai, eu e tal. Mas aí, enfim, eu queria trabalhar com publicidade e mandei, fiz alguns contatos, tal. A minha irmã trabalhava na Macan, era redatora da Macan na época, eu tinha alguns amigos publicitários. Eu consegui um estágio na Loduca, né? Loduca, É, lá é, no Robocop. no Robocop? Que aí é gozado porque a história encontra também um pouco com a história do meu tio. Hum. Eu estava tentando estágio em várias agências, e aí quando eu pedi o estágio na Loduca, e eu queria atendimento, né, área de negócios, não queria criação, o Celso chegou e falou assim, cara, eu vou te dar um estágio, né? E era difícil conseguir estágio na época. Era uma coisa muito disputada, tal, não sei como é que é hoje nas agências, mas, Imagino que mas não tenha as agências mudado muito. bacanas, tal, é, às vezes você ficava um ano trabalhando de graça Para para ver conseguir se o estágio. para alguém te efetivar, né? Mas aí você teve coragem de tirar a comissão boa lá Então, para virar mas estagiário? é porque eu sabia que era uma coisa temporária, né? Assim, É. ou não, né? Dependendo da história de hoje, não. É. Mas aí o Celso virou e falou assim: eu vou te dar o estágio. Sabe por quê? Eu falei, não. Ele virou e falou assim: porque o primeiro cara que me deu um estágio na vida, no mundo publicitário, foi teu tio. Ah lá o tio de novo. O tio de novo. Que Então, coisa, né? o Aurélio, o Celso Loduca era professor de química de cursinho. É, eu sei dessa história. Então, e aí o meu avô conhecia o pai do Celso. E aí o pai do Celso ligou pro meu avô e falou: ó, o louco do meu filho, que é professor de química e tal, quer virar publicitário, ele acha que ele é um criativo, ele faz historinhas, não sei o que e tal. Ele achou certo. E aí pô, teu filho pode dar uma força? Aí meu tio recebeu o Celso chegou lá com um monte de historinhas, de meio gibi assim e tal. Ele falou: acho que você pode ser um bom redator, vem ser estagiário aqui na Standard. E aí ele deu estágio pro Celso e o Celso, né, Aham. teve todo esse sucesso na carreira. A gente é muito amigo até hoje. E aí o Celso pegou e me deu o estágio. E aí eu cheguei pro Eduardo e falei: ó, Eduardo, eu consegui o
o estágio, você sempre soube que eu queria trabalhar com publicidade, eu tô saindo aqui da concessionária, tal, como vendedor, te agradecer, tal, mas eu vou cuidar da minha vida, tal. E aí fui para Loduca, e aí, coincidentemente, a DM9 teve que abrir mão da conta da Honda, desculpa, da conta da Mitsubishi, por causa da Honda, porque teve um alinhamento global com a DDB. E aí eu consegui levar a Mitsubishi para Loduca. Tá. E aí eu comecei a atender a Mitsubishi na Loduca, atendi a Mitsubishi na Loduca, na Neogama, na África, enfim, montei minha agência, enfim, né? Você conheceu a época da Reunion e tal. Mas a reunião não era publicidade, Não, né? a Reunion era marketing esportivo. Marketing esportivo, era outra história. A gente vai chegar lá, né? Vamos chegar lá. E mais muito ligado ao automobilismo. Então, assim, eu não desconectei da Mitsubishi em nenhum momento. E aí... Mas aí você foi trabalhar em todas essas agências para atender a conta da Mitsubishi. Isso. O Eduardo resolvia mudar a conta. Não, eu achando que você falou assim, não, ele trabalhou 2 vezes na Mitsubishi. Não, a vida inteira você tá junto assim, com a Mitsubishi. Exatamente, assim, sempre teve um elo de ligação, a gente nunca desconectou em nenhum momento, assim. Ou quase nenhum momento. E então, assim, eu falo que é uma coisa meio predestinada. Né? Interessante. Mas assim, segurando um pouco a história, falar sobre essa paixão de automobilismo. Você chegou até botar capacete, macacão, foi lá pilotar. Como é que foi essa fase de piloto? Cara, foi assim, eu tô sentado, mas eu tenho 1,90m. Isso, 1,96m, tá? Então, assim... 1,96m? A coisa menos óbvia era ser piloto. E detalhe, o meu pai na juventude jogou vôlei. Rubinho e tudo? Deve ter uns 1,70m no máximo. Caprichando, né? Por aí, 1,70m no máximo. E aí, a gente morava na... Obrigado. É água, né? Saúde. Não deu meio-dia ainda. A gente morava na Alameda Sarutaiá, aqui no Jardins. Sei. E no prédio da frente, tinha aquela turma, naquela época que as crianças brincavam na rua, né? A gente andava de bicicleta na rua, carrinho de rolemã, aquela coisa toda e tal. Hoje a gente só anda em carro blindado, infelizmente, aqui em São Paulo. Triste, né? A turma da rua e no prédio da frente morava o Tony Canaan. Mesmo? Olha que legal. E a gente era amigo de andar de bicicleta, assim, tô falando 6, 7, 8 anos de idade e tal. E aí o Tony sempre foi aquele meu amigo que corria de kart. Sei. Né? E eu sempre adorei carro, corrida, essas coisas todas, tal. Parte naturalmente, parte estimulada pelo meu pai também. E aí eu comecei a frequentar cartódromo. Então, assim, ia ter domingo a corrida do Tony, e eu chegava lá às 7 horas, 6h30 da manhã na portaria do prédio dele, entrava no carro da dona Miriam, que é mãe do Tony, e a gente ia pro cartódromo de Interlagos. E aí eu ficava lá o dia inteiro vendo o Tony correr e tal. O Tony, ganhava tudo, né? E aí, assim, quem tava nessa geração? Tony, Rubinho, André Ribeiro, Christian Fittipaldi, Henrique Bernoldi, assim... Que safra, hein? Só o Bruno Junqueira também e tal, só os faixa preta. E aí um dia eu dei um clique, eu falei, acho que uns 12 anos, eu falei, puta, eu acho que eu quero correr de kart. Aí o Tony me emprestou um kart para fazer um treino, eu amei, aí enchi o saco do meu pai. Mas mandou bem? Com certeza não, no começo não. Fiquei até assustado com a velocidade, assim, eu lembro, porque, assim, diferente de hoje que tem os kart indoor que são mais, já era kart nervoso na época. Era aqueles 2 tempos fortes, né? Forte, assustava. E dava 140 no final de reta com 3 caninhos e você sentado no chão, né? Sem cinto, sem Santo Antônio, sem nada. Aí eu comprei um kart usado do Tony, comecei a correr de kart e tal, e aí, eu não nasci com 1,96m, né? Eu fui crescendo. Chegou uma hora, não cabia mais no kart, assim, não dava mais, com 16 anos por aí, já dei aquele estirão
E aí fui correr de turismo, né? Corri na Fórmula 1, na Copa Palio, cheguei a fazer corrida na Stock Car, corri pela BMW nas 1000 milhas, Ah, é enfim. essa foto que eu lembro de ter visto sua lá, né? Então, mais de novo, né? Chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, eu não sou o melhor piloto, eu não quero ser demitido todo fim de temporada, né? Porque no fim você todo ano começa a dar um patrocínio, essas coisas. Quero ter uma família, quero casar, enfim. E aí eu pivotei para essa história toda de publicidade, enfim, esse tipo de coisa. Então, quando você corria, você também estava trabalhando na publicidade. Não, sim. Quando eu corria, uma parte sim. Uma parte. Uma parte sim. Não, lógico, quando você tinha 17, uma parte 18 sim. ali... Eu fui até os 25 anos de idade correndo. Então, assim, uns 4, 5 anos eu corria e... Mas deu para se divertir. Deu. E eu fiz Copa Uno, Copa... Era pegado. É pegado, né? Os caras brigam mesmo, né? Em 99 eu fiz uma... 99 não. 2019. Em 2019 eu fiz uma corrida, os 500 km de Interlagos de Lancer Evolution e ganhei a corrida. Então, então não enferrujou. Não enferrujei, ainda dá para... Mas os companheiros de equipe bom também? Companheiro de equipe bom, né? Companheiro de equipe bom, mas foi legal, assim, que legal. Foi um negócio totalmente despretensioso, né? Eu tinha acabado de perder meu pai e aí meu primo, que tinha um carro, equipe, estava inscrito, ele falou, cara, ó, não sei o que você vai fazer no domingo, daqui 2 domingos, mas a gente vai correr junto. Aí eu falei, tá bom. Teu primo? Aí eu falei, tá bom, vamos. Que legal. E aí ganhamos a corrida, foi legal. Porra. História boa. Mas então, e aí continuando, você, depois das agências, abriu tua própria? Então, foi no paralelo, porque o que aconteceu? Quando eu saí da Loduca, e a conta foi para a Nelgama, é um outro capítulo, né? Eu tô um dia lá na Loduca e toco o telefone. Aí a secretária vira e fala assim, Fernando, deve ser trote, mas tá falando aqui que é o Galvão Bueno que quer falar com você. Galvão. E o Galvão é tipo o Silvio Santos, todo mundo imita, né? É fácil de imitar. E aquela época a agência trote, brincadeira, era mais, não sei como é que é hoje, mas era mais contraído. Aí, ou a gente era mais contraído, estamos ficando velho, mais sério. Mas aí tocou o telefone, eu atendi, e alô? Aí eu, alô? O espanador da lua, que era o apelido que ele me chamava, porque eu era companheiro de equipe do Cacá Bueno, e aí, como eu sou alto, ele falava assim, o espanador da lua, tal. Eu falei, pô, só ele me deu esse apelido, é ele. Ele. Fala, Galvão, confirmou. Tudo bem, tudo, tal. Eu, pô, tô aqui na Globo, tô aqui folhando meio mensagem e tal, você saiu numa matéria aqui, eu nem lembro qual que era a matéria e tal, e... eu nem sabia que você tinha virado publicitário, você sumiu do mundo das corridas e tal, me conta aí e tal. Vamos almoçar? Eu falei, vamos, né? Eu achei que o Galvão quisesse almoçar comigo, assim, pra, tipo... bater papo, botar a conversa em dia. O que você tem de cliente, me leva pra fazer uma campanha, alguma coisa de negócio. Eu cheguei lá, tava ele e o Cacá, né? Aí eu, porra, Cacá, quanto tempo, tal, tal, que... Aí eles falaram assim, puta, cara, é o seguinte, isso foi 2001, fim de 2001. Ele falou, puta, a Argentina quebrou. Lembra da época do Curralito e tal? Sim. A Argentina quebrou, o Kaká estava correndo há 5 anos na Argentina, no Super Turismo, no TC2000, pela Peugeot, como piloto de fábrica da Peugeot. E... TC2000 é aqueles carros esquisitos, né? Era aqueles carros na época bem diferentões. Hoje eles são mais parecidos com carro mais de rua, mas na época eles... E o automobilismo na Argentina é muito forte. É bom, né? Muito forte. Aí ele virou e falou assim, cara, ele acabou de ser comunicado pela Peugeot que ele perdeu o emprego, que eles vão fechar a equipe, não vai ter mais. O Kaká vai vir para o Brasil, vai voltar para a corrida da Stock Car. A Stock Car tinha deixado de ser os Ômegas e estavam sendo aqueles carros, os Vectras, mas mais tubular, V8 de e tal. bolha, né? E ele precisa de patrocínio, cara. Quem que na tua agência você tem de cliente que de repente pode oferecer e tal? Porque a gente está aqui desesperado, correndo contra o tempo para
para fechar um patrocínio. E aí eu peguei e falei, tá, me manda aí o PowerPoint, O portfólio o dele, portfólio dele e tal. Puta, não tem. Como não tem? Ah, cara, eu sempre arrumei patrocínio ligando pro cara da Brahma, ligando pro cara da Parmalat, não sei o quê, e vi fechando e tal. Falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, como eu entendo do negócio, já corri, sou publicitário e tal, eu vou montar aqui um pitch, né? Um Media Kit. Na época nem falava pitch, né? Mas montar um Media Kit aqui do Kaká. E montei, mandei escanear, pedi lá pros caras da criação escanear as fotos, eu escrevi lá o que era a Stock Car, que ia correr na Globo, e quem era o Cacá Bueno, quais eram as propriedades, enfim, a coisa toda. Apresentei para os, sei lá, 10 clientes que a Loduca tinha, ninguém se interessou naquele momento, tal, ainda estava muito, a Stock era uma coisa muito ainda nichada, tal. E aí, quando eu dei um pendrive para eles, assim, não sei se era um pendrive ou era um CD. Um CD-ROM. E virei e falei, ó, cara, tá aqui Tá o aqui. material, não consegui vender, mas uso o material. Aí o Galvão e o Kaká falaram, pô, cara, você não quer ser meu empresário? Aí eu falei, cara, mas piloto Stock Car tem empresário? Ele falou, não. Na época não tinha, né? Não, nem o Ingo Hoffman, que tinha 12 títulos, tinha. Aí eu falei, mas como assim? Como funcionaria? Não, é o seguinte, você vem para as corridas no final de semana, fala com os clientes, cuida dos clientes, tal, tenta vender. Puta, quando eu armo a reunião, né? O Galvão falou, cara, eu sou bom de abrir porta, né? Deve ser Eu mesmo. vou ligar pro presidente da Ambev, o cara vai falar, tá bom, Galvão, vem hoje à tarde aqui. E aí você entra e faz lá o teu discurso de vender. Aí eu falei, cara, mas eu tô aqui na Loduca, tá tudo bem e tal. Não, mas você não precisa sair da Loduca, faz isso meio como um part-time job. Aí eu fiz e deu super certo. Conseguiu os patrocínios? Consegui ótimos patrocínios tal, e aí quando eu fui ver assim, a comissão que eu tava ganhando vendendo as coisas do Kaká, e depois peguei o Popó também, que é o irmão dele, eram mais do que eu ganhava na Loduca. Aí já vale E eu ganhava bem na Loduca. E eu falei, cara, que negócio legal. Aí um dia eu liguei pro Geraldinho Rodrigues, que era, né, assim, Dá um contexto, porque tem gente que não é desse mercado e não conhece muito bem Então, o Geraldo, na época ele era empresário do Rubinho, do Tony, do Burt, do Zonta, então assim, só piloto faixa preta, e ele ficava muito entre a Europa, por causa da Fórmula 1, que o Zonta corria na Fórmula 1, e acho que o Luciano também, e ficava muito nos Estados Unidos por causa da Fórmula Indy, por causa do Tony. Bom, e o Rubinho, né? E o Rubinho já estava na Ferrari, então ele já não tinha mais essa ligação tão forte com eles. O G foi com o Rubinho até Stewart. Porque chega numa determinada fase, quando a equipe já tem todos os patrocínios, o piloto não precisa trazer, assim, aí... O papel fica meio que de... exatamente, o empresário às vezes não tem tanto sentido, a não ser só nas renovações de contrato, esse tipo de coisa. Então não era uma coisa tão ativa mais, não lembro direito. Mas eu liguei, eu falei, cara, o Geraldo Rodrigues é o Papa disso. Eu chamei ele aqui, ele vai vir contar essa história. Legal. Então ele vai contar também o lado dele. Você sabe que a história sempre tem 3 versões, né? Sempre. E aí eu liguei pro G, falei, G, tudo bem? Cara, puta, o Julianelli e tal. E ele já tinha ido na Loduca falar comigo para tentar vender algum patrocínio para algum piloto e tal. A gente tinha um certo... lembrei porque que a gente tinha conversado. O Luciano estava correndo na Jaguar, na Fórmula 1, e a Jaguar tinha o patrocínio da HSBC. Sei. E a Loduca tinha conta do HSBC. Então a gente estava tentando fazer alguma coisa junto e tal. E então a gente meio que se conheceu assim e conectou. E aí, quando eu comecei a empresariar, eu falei, cara, se tem um cara que sabe tudo desse negócio, é o Geraldo Rodrigues. E eu tinha fechado um contrato grande com a Petrobras, pro Kaká e pro Popó, na Stock Car. E a Petrobras começou, por ser uma empresa estatal, enfim, começou a pedir um monte de coisas do ponto de vista de contrato e tal. E eu falei, cara, se eu for contratar um advogado para ver esse negócio todo aqui, cláusula e tal, metade da minha comissão vai embora. Né? Falei, já sei, eu vou ligar pro Geraldo, eu vou pedir para ele, Gê, você tem um template aí de contrato de piloto tal, e ele já tinha feito coisa com a Petrobras tal. Eu falei, vou pedir uma ajuda pro cara.
Aí quando eu pedi uma ajuda, ele falou, cara, vamos almoçar? Hum. Ah, vamos. Aí eu lembro, a gente foi até almoçar no Spazio Uhum. dos parentes. É. Dos parentes? O Kiko parente, não os Família parentes, parente. a família parente. Ah, sei. Aí o Geraldo virou e falou assim, cara, você tá afim de fazer esse negócio mesmo, de ser empresário de piloto, tal, tal, tal? Eu falei, puta, Gê, cara, eu continuo como publicitário lá, minha mulher tá na Luduca, minha mulher tá grávida, minha primeira filha vai nascer, tal, não vou arriscar nenhum grande movimento, mas tô fazendo esse negócio com o Kaká, tá indo bem e tal. Aí ele virou e falou assim, pô, por que você não vem trabalhar na Reunion? Ele já tinha Já Reunion. tinha reunião. Aí eu falei, puta, Gê, obrigado, cara, quero te agradecer e tal, mas eu tenho um baita plano de saúde, tenho um baita no salário e tal, você não vai conseguir e tal. Aí ele virou e falou assim, não, e se você virar sócio? Eu falei, se eu virar sócio, a Aí é outra conversa história. muda. Aí a gente começou a se aproximar, assim, e aí eu virei sócio da Reunion, tocando as duas coisas, né? Uhum. Então foi um pouco assim, e aí a gente Eu vendeu lembro que quando a gente se conheceu foi lá, né? Que eu tava no Fox Sports, a gente queria ver isso, se fazia também alguma isso, coisa junto e isso, tudo. isso, isso. Mas tinha o Gui também, né? Então o Gui Scheffer também, eram nós três, né? Eram os três, ele já era sócio, O Gui, quando eu virei sócio, o G deu uma participação também para o Gui, porque que já tava lá. o Gui já estava lá, Tá. o Gui morava na Inglaterra, Ah, e ele cuidava dos pilotos de base, tipo Attila Abreu, tá. esses caras estavam Que nem futebol, cuida da base. A base vem forte e exatamente, vai ter e produto precisava bom ter no um cara futuro. lá assim para ensinar o cara a cozinhar, levar o cara pro treino, levar o cara pra academia, quase uma babá, Uhum. porque eram moleques que chegavam lá com 15 anos, 14 anos, morando longe dos pais. Então a reunião tinha uma estrutura lá em Cambridge, a mãe do Gui mora em Cambridge e tal, então o Gui era um brasileiro que recebia os Uhum. brasileiros lá, tal, enfim. Aí ele virou sócio, a gente é sócio até hoje em outras coisas, tal. Não, tô ligado, vou perguntar depois. Então, assim, a história um pouco assim. Aí depois a gente vendeu a Reunion para o Grupo ABC. Então, aí foi uma virada, né? Você Foi acabou meio que acompanhando ali, né? isso. Aí a história foi assim: eu conheci o Nizam quando o Eduardo resolveu levar a conta para a África, eu fui junto. Né? Lógico. E aí eu comecei a conviver com o Nizam no dia a dia. E o Nizam sabia, o meu combinado é que, ó, de manhã eu vou para a Reunion, vou fazer toda a parte lá de marketing esportivo, arrumar todas as coisas lá que eu preciso fazer, que eu cuidava da área de negócio, e à tarde, à noite, de madrugada, eu fico na África. E aí, vira e mexe o Nizam ia lá de manhã na minha sala lá, cadê o Fernando? Ah, ele tá lá na Reunion. Puta, é verdade, esqueci que esse cara que a gente contratou só trabalha da tarde para Mas a Reunion também teve um período de sucesso grande desde que Sim, vocês se associaram e sim. tudo. Não, cara, a gente chegou a ter 100 funcionários, 100? conta da Sky, a gente fez Ah, em a época 10, da Sky também, a 10 gente estava anos junto por a causa gente da atendeu a Red Fox, né? Bull, né? Então, assim, eu lembro que quando a gente ia para concorrência e tal, abria credenciais, aí a gente falava assim, então, a gente é a agência de marketing esportivo da Red Bull. Os caras teve vários casos de cliente que falam assim, Não não, precisa falar mais não precisa nada. falar mais nada, conta de vocês. O briefing é assim, a gente quer ser a Red Bull sei lá, dos carros, a gente quer ser a Red Bull do refrigerante, a gente Da quer ser TV por da TV assinatura, por a assinatura. Sky. E tanto é que você via a Sky sempre muito ligada com Red Bull e tal, né? Sempre E era o tiveram. BAP, que hoje é presidente do Flamengo, ele era o meu cliente, né? Então, Sei, conheço bem. você conhece bem. Então, acho que a gente até foi para a convenção em Las Vegas juntos, né? Fomos. Você foi lá andar de carro super Isso, esportivo lá, lembra que a gente foi andar é de. verdade, Eu verdade. eu andei no quê? Num Aston Martin, numa Eu andei Ferrari, num num. GTR e acho que uma Lamborghini. Eu tenho filmado até Eu hoje. também. É, A e, vergonha que eu passei, eu tenho é, filmado. é, enfim, mas aí a gente teve esse super sucesso. E aí, num determinado momento, o Nizam chegou para mim e falou assim, Fernando, você venderia a Reunion pra gente? Eu falei, mas Nizam, por que você quer comprar a Reunion? Hum. Ele falou, não, eu tô montando o grupo IP, né, hoje, depois virou ABC, né, e Uhum. agora eles venderam para a Omnicom. Ele falou,
porque, pô, vai ter Olimpíada no Brasil, vai ter Copa do Mundo no Brasil, a gente tem a Ambev, tem o Itaú, tem um monte de clientes importantes que estão ligados no mundo do esporte. A gente não tem essa expertise, né, de atender marcas no esporte, a gente só sabe comprar mídia, fazer publicidade, esse tipo de coisa. Na época, a digital estava começando ainda, né, tô falando 2008, 2009. A gente trouxe o X Games para o Brasil, enfim, a gente fez bastante coisa junto. E aí a gente vendeu uma parte em 2008 e depois a totalidade da empresa em 2011, quando virou a XYZ Live. E aí você virou o CEO lá. Então, aí eu fiz o primeiro ano, né, junto com o Bazinho, da XYZ Live, e aí, assim, de uma certa forma, eu achei que eu não estava mais alinhado com os objetivos do negócio. Isso acontece muito, né, quando um fundador vende a empresa e continua trabalhando na empresa. Mas a marca Não, continua, eles descontinuaram a marca Reunion. porque o G continua com ela até hoje. Então, aí eu já conto isso. Eles compraram a Mondo Entretenimento, eles compraram várias empresas de live marketing e de esporte, de shows e tal. Tudo num... Fizeram um guarda-chuva chamado XYZ Live, né? Tinha o ABC e o XYZ. E aí a gente montou uma estrutura lá que tinha área de shows, né? A gente trouxe Justin Bieber, Amy Winehouse, Eric Clapton, vários festivais para o Brasil. A parte toda de esporte também, né? Então fizemos a Fórmula Indy para o Grupo Bandeirantes, cuidava de tudo de Red Bull, de X-Fighters, Air Race, essa coisa toda, Fórmula 1 quando tinha no Brasil. O negócio foi legal e tal, mas eu tomei a decisão de sair no fim de 2011, quer dizer, desculpa, em janeiro de 2012. E aí, quando eu fui contar lá pro Eduardo, pro pessoal da Mitsubishi, que eu tava saindo e tal, eles falaram, pô, por que você não quer virar diretor de marketing aqui? Você conhece tanto a nossa história, já tem tudo isso e tal. E aí eu falei, mas eu nunca fui cliente. Né? Ele falou, não, Fernando, você nunca foi cliente, mas você foi cliente, porque durante muitos anos você estava do lado do atendimento e do planejamento da conta e tal. Então, assim, é muito natural, você conhece a nossa história, você conhece a cultura da empresa e tal. E aí eu fiquei 9 anos como CMO lá na Mitsubishi e saí em 2020 para uma jornada nova. Que é Mitsubishi, a gente fala Mitsubishi, mas é HPE, né? Grupo HPE. O que é HPE? O que significa? O que significa? É High Performance Equipment. Tá, porque tem um modelo que é HPE, né? Isso. Modelo os top, modelos né? top a gente chama de HPE, mas a HPE é uma empresa brasileira que representa há 35 anos a Mitsubishi Motors no Brasil, então fabrica os carros da Mitsubishi no Brasil, comercializa, enfim, gerencia a rede, enfim, a coisa toda. E também há 18 anos da Suzuki, Suzuki Carros, né, não motos. Sim. E agora Moto é do Jundiaí, do J. Toledo, né? Isso. E agora a gente assinou uma joint venture com a GAC, a montadora chinesa, onde a gente vai fabricar os carros no Brasil para eles, né? A gente não vai montar rede, fazer marketing. Isso é tudo por conta deles, mas toda a parte de Catalão. manufatura vai ser feita em Catalão, que a gente tem uma fábrica capaz de fazer 120 mil carros ano. Né? Então, dá para fazer bastante carro. Dá para fazer bastante carro. Mas eu em Mas isso era a primeira fase. Aí a gente está entrando na segunda. A primeira fase, você ficou lá durante 9 anos. 9 anos como cliente, né? Daí foi muito legal, assim, do outro lado da mesa, porque eu falo às vezes para as agências que nos atendem, né? Atender a gente é a coisa mais fácil e mais difícil do mundo ao mesmo tempo. É mais fácil porque a gente sabe toda a complexidade e todo o valor do trabalho de uma agência de publicidade e a politicagem, toda a parte de fluxo de trabalhos, enfim. Então, às vezes um cliente que nunca trabalhou numa agência, ele não tem noção, ele pede um negócio e acha que aquele negócio vai sair debaixo da mesa da forma mais redonda possível. Então, é legal, e acho que isso é legal porque a gente entende muito as agências, mas é mais difícil também porque, assim, tem que me falar a verdade, porque eu sei exatamente como é que funciona o jogo e quais são os interesses e quais são os tempos e movimentos do negócio, né? Então, mas é legal, é bacana.
E aí, nesse período, a Mitsubishi se envolveu muito em competições e tudo, né? Tinha o Rally dos Sertões, Sim, sim. tinha a própria Stock Car, tinha bastante coisa, né? Tinha um envolvimento grande, né? Esse negócio da competição é importante, né, para a marca, né? Assim, eu falo a mesma coisa de uma marca de chuteira não tá envolvida com futebol, Claro. né? Então, assim, eu acho que Mas tem muitas marcas de carro que não estão. então, é uma, Decisão na estratégica. minha opinião, é uma miopia, né? Você é, não está envolvido em nada de motorsports, né? O que acontece é que existem empresas, por exemplo, montadoras que estão no Brasil, mas que é, já tem uma atividade de motorsports pelo mundo que ela pode beber Uhum. esse conteúdo, né? Então, sei lá, por exemplo, uma Mercedes. Né? Pô, o cara tem lá uma equipe na Fórmula 1, então não necessariamente ele precisa estar na Stock Car ou num rally aqui no Brasil localmente, porque ele pode, se ele quiser comunicar. O conteúdo global dele já. Exatamente. Né? No caso da Mitsubishi, durante muitos anos teve o Dakar, né? Então ainda é a marca que mais venceu o Rally Dakar, com Ah. 12 títulos. Porém, eles descontinuaram esse programa lá atrás, né? O Uhum. Japão. E a gente tem as nossas iniciativas locais aqui, né? Eu falo que o pessoal fala, pô, vocês investem tanto na história do 4x4, do rally, esse tipo de coisa, Não, né? e tem também atividades para as pessoas normais, vamos dizer, os Sim, sim. compradores Você de compra um carro, tá? carro, você pode fazer um rally com o teu carro, um rally de regularidade, lógico. A Expedições gente e tem essas passeios, né? expedições, tem o passeio. A gente acredita que os nossos produtos são máquinas de experiência, né? Eles não são simplesmente um carro que te leva do ponto A para o ponto B, de Uhum. segunda a segunda. Existem outras marcas que vendem esse tipo de coisa, mas a gente vende também a parte do lifestyle, do escapismo, de você usar o carro para aproveitar a vida e tal. E aí, algumas pessoas não sabem, mas o Brasil, 90% do Brasil não é asfaltado, e os 10% que é asfaltado a gente sabe que é É uma uma bosta. porcaria. Pode falar merda? Merda, Pode, é uma pode. merda. Então eu falo que o Brasil é off-road, Aham, né? Então total. os nossos produtos são muito adequados para as características do Brasil, um país continental, off-road, enfim. Então a gente fomenta muito essa história do rally e tal como uma narrativa bacana aí para construir conteúdo, para construir comunidade, para ter E também essa. apoia o desenvolvimento, né? Eu Sim, vi sem um dúvida. carro que foi feito ali pelo Spinelli, né? Sim, Que é sim, um sim, sim. treco do outro É um mundo, né? Fórmula 1 de rally, é uma T1 mais Plus, eh, que Vocês bancam isso? a gente banca isso. A gente banca isso. Tem todo o desenvolvimento. Então, esse é um carro que, por exemplo, poderia facilmente Ir para ir um ir Dakar. para um Dakar e disputar, né? Não existe esse plano. Não, existe o desejo, É. né? O ponto é que assim a nossa moeda hoje não favorece em Bom, nada, né? isso é. Então, porque assim, carro de corrida é praticamente tudo em dólar, né? Ou em euro. Então já tem isso. O E, a- custo, o e a- custo do desenvolvimento aqui é alto. então é super alto. E também o custo de participar de um Dakar é alto, porque assim, você precisa transportar o carro de avião, você precisa levar todos os membros da tua equipe, a inscrição é em euro, a comida é em euro, a água é em euro, é tudo em euro. Então assim, a gente. É, Euro não, né? Agora, como é que é? Dinários, né? a gente adoraria. Agora é É, lá no Oriente Médio, né? agora no Oriente Médio. Mas, por exemplo, quando o Dakar foi na América do Sul, a gente corria com a equipe brasileira. Tá. Porque Mas que você, foi uma ou duas? acho que foram três ou É? quatro. Tudo isso? Porque aí você não tem o overseas, né? Então fica Uhum. muito mais fácil. Você vai Põe por um terra, caminhão e manda o teu tchau. caminhão, manda o teu pessoal de carro e tal. Mas, enfim, isso aí, as complexidades do mundo do motorsport. Mas é bacana, o É desenvolvimento legal, disso é legal, é legal, bacana. é legal. E aí então foi essa primeira fase que a gente acabou um pouco misturando com a segunda, e tem uma etapa importantíssima aí no meio, né? Eu tô Forrest Gump aqui, né? É. Não, mas é essa a ideia, pô. A ideia é essa, É. porque esse aqui serve para inspirar as pessoas, né? É. Principalmente os mais jovens, né? É. Falando assim, pô, olha o que o cara fez, como ele fez e tal, né? É. E aí teve a história da Stock Car, né? Esse aí Então, tem muita cara, história para contar também. 4 anos, não foi? foram 5 temporadas. Eu nunca vi a Stock Car bombar tanto quanto nesse período. Obrigado. Não, mas é papo sério, você sabe disso, né? Foi um trabalho
Então, cara, foi assim a história. Um monte de gente é curiosa com esse, né? Eu? Por que que eu dei Como? Como é? como é que foi? É, tava acontecendo a pandemia, né? Tava no meio da pandemia, foi setembro de 2020, tá? O olho do furacão lá do É. mundo, ninguém sabendo o que que ia acontecer com o mundo, e tal. É, eu tava 9 anos no mesmo cargo, fazendo as mesmas coisas praticamente, e tal. Uhum. E no naquele momento eu não tinha muita visibilidade de algum novo desafio dentro da companhia, que tivesse espaço para isso. Uhum. E e aí surgiu o convite de um grupo que foi formado, pelo pai do Bortoleto, do Gabriel, Uhum. que comprou da Time for Fun a Stock Car na pandemia, né? A Time for Fun no meio da pandemia, imagina, sofreu pra caramba, né? Porque Que era o Carlos Coll que cuidava disso, depois ele vendeu. isso, o Carlos Coll fez ele estruturou a Stock Car para ser uma categoria profissional, vendeu, eh, Para vou dar Time um for chute Fun. aqui, 2005, mais ou menos, para Time for Fun. Continuou Continuou como como CEO lá. executivo lá, depois ele saiu, e montou a Copa Truck, Aham. né, as corridas de caminhão. Eh, e e aí o pessoal da Time for Fun, no meio da pandemia, era uma empresa de capital aberto, e tal, precisava assim: "Cara, a gente precisa sobreviver, porque estamos cancelando todos os shows, o Credit Car Hall tá fechado, a Stock Car não tá rolando corrida". Eh, Imagina, né, assim, o olho do furacão, o cara não vai fazer show Dá por uma ideia aí. é. E aí, acho que a primeira coisa ainda super natural, assim, não, o que que faz menos sentido estar dentro de uma empresa de entretenimento? Ah, uma corrida de carro, né? E aí eles pegaram e colocaram esse ativo à venda, a Vicar, na verdade, que é a empresa que é promotora hoje da Stock Car, da TCR, da Stock Light e da Fórmula 4 e da Uhum. Turismo Nacional, né? São várias Categorias categorias. diferentes. E na época era só Stock Car, eles não tinham Uhum. as outras, a gente foi construindo e trazendo outras categorias para dentro do portfólio do negócio. E foi nesse período. Foi. E aí o Lincoln Oliveira, empresário do setor de telco, de telecomunicações e tal, e ele junto com o Col me ligaram e falaram: ó, cara, é o seguinte, esse cara aqui comprou o negócio, e muito pela história dos filhos dele, porque um tá tentando correr na Fórmula 1, né? O Uhum. Gabriel tava na época na Freca, na Fórmula Regional, não tava nem na 3 nem na 2, né? Muito menos na 1, mas tinha essa trilha aí desenhada. E o Enzo, que é o outro filho mais velho dele, que tinha uma equipe na Stock Car, Hum. já, que é a KTF. Hum. E aí, naturalmente, o Cole andou no paddock lá e falou: ó, a Time for Fun vai vender e tal. Na época, Xande Negrão, Família Batista, o Marcelo Ram, enfim, o pessoal que tá envolvido com o negócio e que tem dinheiro, começou a avaliar o negócio. Também chegou no Lincoln, o Lincoln comprou o negócio. Falou: "Ó, a gente precisa profissionalizar essa gestão, precisamos colocar aqui um CEO, um cara que consiga vender patrocínio, um cara que consiga falar com as equipes, falar com os pilotos, tal. E você é um cara que já sentou em todas as cadeiras, né? Você já É. foi piloto, você já foi dono de equipe da Stock Car, né? Porque na época da reunião a gente teve uma equipe, você já foi empresário de piloto, você já foi cliente, você conversa com o mercado de broadcasters, né? Com as TVs, com esse pessoal todo e tal. Então, pô, a gente acha que você é o cara. E aí eu falei, pô, cara, olha que louco, né? Carro, corrida de carro, eh, eh, putz, será que essa oportunidade eu vou ter alguma vez de novo na vida, né? Acho que não. Eu estava cansado de um lado lá, de uma Uhum. coisa mais do mesmo, e aparece esse negócio. Aí eu falei, olha, desde que vocês, obviamente, cheguem no pacote aqui financeiro de remuneração, enfim, que eu vou sugerir, eu topo. Aí eles olharam e tal, falaram, ó, tá bom, tá fechado.
né? Aí eu virei e falei assim, tá bom, mas eu tenho uma exigência, que é o seguinte, tem que ser no mínimo um contrato de 4 anos, Uhum. porque vão ter algumas coisas que eu vou ter, vai tomar tempo para fazer essa transformação, e eu sei que eu vou apertar alguns parafusos aqui meio rápido, Uhum. e que vocês já vão ver um monte de mudança, e é capaz de depois de um ano e meio você falar, esse cara é muito caro, manda embora e pega um mais barato e o avião já está Já grande está parte decolando, né? lá em cima e voando em velocidade cruzeiro. Aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema, 4 anos. Aí eu assinei um contrato de, sei lá, de outubro de 20 a outubro de 24 e fiz lá as transformações todas, coloquei uma Fórmula 4, trouxemos outras montadoras para dentro do circuito, a gente saiu de 3 patrocinadores, foi para 40, saiu de 22 carros, foi para 34, enfim, então, assim, Deu um crescimento de público enorme. público enorme, a gente foi para transmissão para 170 países ao vivo, Ah, tem, então, assim, criamos modelo de negócio de monetização de game, enfim, venda de camarote, todas as corridas sold out. Então, foi uma transformação muito legal de se fazer. E só que isso exigiu. E o teu nível de autonomia é total, né? Não tinha muita interferência de ninguém. Você Não, mandava, não, não, mandava e não. desmandava do jeito que queria. A gente montou uma equipe, obviamente, tinha um acionista, tinha que Uhum. reportar para ele. eh, Às vezes fácil, às vezes difícil, porque não necessariamente ele tinha o conhecimento do que ele O que tinha, estava acontecendo do que ele ali. tinha comprado, tal. Então, enfim, mas super natural. E só que esses 4 anos aí exigiram algumas coisas pessoais muito fortes, né? Porque Você não vive mais cara, sem assim, viajar, né? só para você entender, 2024, eu viajei, eu passei 25 finais de semana fora de casa, quer dizer, metade do ano, dormi mais de 150 noites em hotel, peguei mais de 100 voos, enfim, então você desconecta de filho, você Você comprou um desconecta. motorhome, não comprou? Comprei motorhome, cara, Para morar para morar para morar na estrada. exatamente, para chegava na pista, pelo menos estava lá, porque eu não aguentava mais ficar fazendo mala, É, e check-in, aí vai pro check-out, hotel, volta do hotel e tudo, você deixa lá, dorme e confortável, tudo. mas assim, quando chegou no fim do terceiro ano, eu já tinha certeza que eu não ia querer renovar meu contrato, assim, não era exclusivamente por isso, de voltar a ter rotina, vida, tal, era uma vida de circo, né? E aí, assim, você pega, por exemplo, uma equipe de Fórmula 1 que tem lá seus 24 finais de semana, não sei, 23 finais de semana de corrida, mas, cara, a equipe tem o jatinho dela, o cara chega lá, tá. Acabou a corrida, o cara pega o jatinho, à Não, noite tá em casa, né? assim, tem motorista em todos os lugares, a Outra presidencial infra, né? do hotel tá guardado para ele pode levar a família inteira, tal. Aí é uma coisa que você consegue, não é a realidade do negócio aqui. E, e aí eu, obviamente, no meio do último ano eu comuniquei eles, né? Falei, olha, eu Vai só terminar. eu não vou renovar aqui o meu contrato, tal, enfim, e fiz a passagem de bastão, o próprio Lincoln assumiu Já estava mais seguro no negócio. já tinha entendido durante 4 anos o negócio, já sabia grande parte de como tocar o negócio dele, enfim, e assumiu lá o negócio, hoje ele toca o negócio, e só que eu, quando saí da Mitsubishi, da HPE, como executivo, Simula. eles me convidaram para ir para o conselho. Hum. Então eu continuei com esse ponto de Ah, contato. você ainda era conselheiro lá? Eu era conselheiro lá, Ah, eu estava no conselho, e aí uma vez por mês ou 2 vezes por mês, dependendo do mês, a gente se encontrava. Eu encontrava com todos o núcleo duro da empresa, com os acionistas, tal. E aí quando tornou-se público que eu não ia continuar na Stock Car, o Eduardo falou: Fernando, você não vai mais para Stock Car? Não, não vou, tal. Pô, você vai para onde, né? Eu falei: Ó, Eduardo, não sei ainda. O plano é tirar 6 meses sabáticos, porque eu 6 meses. nunca consegui fazer isso desde que eu comecei a trabalhar na minha vida, tal.
e depois eu vou ver. Tinha um pouco conversas aí de reabrir uma agência de marketing esportivo, alguma coisa nesse sentido, tal. O mercado hoje está muito mais maduro do que quando a gente abriu em 2002 o negócio. E aí ele falou, não, eu queria te convidar para voltar para a empresa e cá estou. Que beleza, hein? E essa segunda fase foi de 25 para cá? Foi, eu comecei em janeiro de 25, numa jornada, assim, lógico que marketing ainda faz parte da minha vice-presidência, né? E a Márcia, a nossa CMO, uma pessoa super competente, que toca brilhantemente o negócio e tal. Então, assim, do ponto de vista operacional, eu não estou tão ativo. E eu tenho uma outra cadeira que eu acho que neste momento é a mais importante, que é a parte toda de inovação, né? Então, toda a parte de transformação digital da empresa, enfim, as automações todas, o uso de inteligência artificial na empresa como um todo. Então, tem muita tech aí sendo investigada, aplicada dentro do negócio. Isso demanda uma baita de uma agenda, e os executivos das verticais não necessariamente conseguem ter essa agenda no dia a dia para fazer essa investigação, essa transformação. É um pouco o meu papel. Que é fundamental hoje em dia, né? Porque do jeito que vem os concorrentes chineses aí, precisa estar na ponta do casco, né? Eu acho que não só isso, né, Gu? Na verdade, também assim, a parte toda de qualquer negócio hoje, a parte toda de governança, administração, essas coisas todas. E aí, em cima disso que você está falando, né? Assim, num momento de super desafio da indústria automotiva, onde tem uma invasão de marcas novas, chinesas, com grana, né? Com muito dinheiro, e dinheiro, às vezes não dinheiro só do negócio, né? Dinheiro do governo. Muitas vezes. Então, assim, porque às vezes o jogo nem é tão leal assim. Então a gente tem um monte de desafios aí, como todas as indústrias, e é importante ter alguém olhando para essa agenda de inovação, de melhorias contínuas, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Boa. Puta história, hein? Cara... 52 anos, né? Você tá novo. Era melhor fazer um seriado, não um podcast. Dava pra fazer um episódio de cada Tem as impublicáveis também, né? Então, não, essa não. Essa daí a gente, depois da cerveja, a gente fala. Não, melhor não. Aí, obrigado pela conversa, vamos encerrar aqui, mas eu sempre também peço uma palavrinha, assim, para essa turma que está assistindo, os jovens que estão aí começando carreira e tal. De repente tem um cara assim fanático por automóveis também. O que o cara faz da vida aí? Cara, eu acho que assim, a gente tem talentos jovens dentro da equipe, né? Dentro do time lá e tal. E acho que o grande ponto, e eu falo isso para minhas filhas também, né? Eu acho que o grande ponto de atenção aí nesse momento para essa geração é eles entenderem que as coisas, você não consegue fazer as coisas do dia para a noite, né? Tem muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Assim, ninguém vai conseguir fazer um filho em um mês em 9 mulheres, né? É um filho em uma mulher em 9 meses. Não muda a Isso não muda. Então, assim, a gente vai ficando mais velho, né? Vai ficando mais experiente e tal. Assim, lógico que essa fome de bola é super importante. Você ser o cara que traz ideias, mas assim, tem muito mimimi hoje, né? E cara, a vida é assim, ela não vai ser uma rede social, né? Então, assim, essa geração hoje vê conteúdo tudo curado, né? Então, assim, o melhor prato da viagem, a melhor vista do melhor dia. Tá, mas é o seguinte, todo mundo pegou a econômica, ficou na fila, foi no banheiro público, estava sujo, ninguém posta isso, né? Só posta as partes legais. E aí, a tendência, essa juventude chegar no trabalho achando que vai fazer só coisas legais, só coisas bacanas, tal, no horário que eles querem, né? Então, outro dia eu fui entrevistar um jovem. Ele falou, não, mas eu preciso ir até o trabalho para fazer entrevista, não pode ser online. Eu falei, pô, se o cara não quer ir
Nem para entrevista. Para entrevista, imagina um dia que eu falar para ele que ele precisa trabalhar de segunda a sexta no escritório, faça chuva ou sol, ele estando em férias da faculdade ou não, né? Então, eu acho que, assim, é resiliência, Boa, boa. força de vontade, porque senão E não não tem acreditar segredo, muito do cara. que vê na mídia social. Não, a gente vê aí todos esses caras aí ganhando um monte de dinheiro e não sei o que e tal, aí você vai ver tudo fake ou contravenção, enfim. Então, assim, no trilho. Contravenção é educado, né? É É, crime mesmo. exatamente. Então, assim, no caminho da verdade aí, né, não tem segredo, é acordar cedo, é trabalhar, aprender a tomar porrada, escutar bastante. eh, Eles têm hoje uma, uma riqueza, né, de informações que a gente não tinha, né? A gente precisava ficar olhando como que o meu chefe trabalhava para entender o que que ele fazia. Pô, falava, será que eu pergunto, não pergunto? Será que eu É, deveria saber isso? E eu vou passar uma puta vergonha perguntando pro cara o que é esse negócio? Hoje, cara, se eles quiserem descobrir como é que faz um foguete, eles descobrem na palma da mão. é. Então, assim, não tem desculpa, cara. É só suor mesmo e foco. Pô, legal. Boa, boa. Essa dá um corte. Dá um corte. Fê, obrigado, meu. Imagina, obrigado a Obrigado pelo você. papo. Prazer aí. Parabéns aí pelo projeto. Muito legal, cara. Gostou? Que Muito bom, que legal, bom. muito Fico legal. feliz, fico feliz. Adoraria ter a oportunidade, quando estava começando, de ter vários conteúdos ricos aí para entender um pouco como é que as coisas funcionam e para onde É, ir. ajuda, né? Muito, muito. Boa. Obrigado. Tá bom? Abração. Obrigado.